Mas na real eu acho que é um problema que todo mundo já enfrentou ou enfrentará ou passou por algo similar sendo CLT na vida. Ele entrou em trend e é um vídeo de um patrão versus 30 funcionários demitidos de uma empresa. O patrão é esse cara aqui, pelo jeito, e aí a gente vai ver o que aconteceu aqui nas tretas. E vocês falam a opinião de vocês. O que vocês acham do que tá acontecendo aqui? Bora ver. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você Companhia. teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve. Eu não tive E essa orientação. internet que Gente, esse vai ter jovem muita não coisa teve? pra gente turma, falar aqui, Thales viu? Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. Caraca, colocaram o coitado num ringue de luta com 30 pessoas com sangue nos olhos que foram demitidas. Vai ter treta. Primeiro tema é, empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Ó, antes de escutar qualquer coisa, eu concordo. Empresa não é ONG. Se você não entregar resultado, simplesmente, meu amigo, só lamento. A vida é assim. De fato, gente, de fato. É isso. Isso é real. Vamos lá, vamos lá. Como é que é seu nome? Ai. Prazer, Graziela. Como Ai. gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Vocês concordam ou discordam? Eu acho que assim, pode ser que essa pessoa deva receber um aviso antes pra que ela, tipo assim, ó, fala assim, ó, cara, você não tá desempenhando seu papel aí direito, né? Bora tentar melhorar e tal. Mas, se não tiver progresso depois de uma conversa, de uma reunião, alguma coisa do tipo, pega sua mala e, ó, meu amigo, adeus falou. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Um exemplo disso eu escuto minha mãe reclamar do trabalho dela todos os dias, porque uma das pessoas que trabalha no mesmo setor que ela fica só no celular e fumando o tempo todo. E aí o serviço que deveria ser de 3 pessoas é de 2 pessoas, porque uma das 3 partes fica o tempo todo no celular e o tempo todo no banheiro. E aí eu falo, e por que vocês não reclamam do chefe de vocês? Reclama. Daí ela fala assim, ai, coitada, ela tem filho, não sei o quê. Cara, a pessoa tá pouco se lascando pra vocês. Ela fica no banheiro vendo TikTok e fumando, enquanto vocês duas trouxas ficam lá fazendo o serviço dela. E você não reclama? Eu reclamaria. Ixi. Ou agora ela fez diferente, ela pediu demissão. Porque ela não aguentava mais isso, entendeu? Mas assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Então, Concordamos. teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você Pois é, tipo assim, a desculpa, ai, mas ela tem filho. Cara, então por que ela não trabalha mais, então, ali, né? Tipo assim, se ela tem o porra do filho, velho, tem que trabalhar mais ainda. Não faz sentido nenhum. mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais. Agora a mulher ali, ela tá falando que o cara julgou o rendimento do funcionário inteiro por um dia de trabalho. Isso daí eu discordo também. Eu duvido que as empresas julguem a sua qualidade de serviço porque tu teve um dia ruim, sei lá, porque tu foi trabalhar um dia de ressaca com dor de barriga ou whatever. Duvido.
E eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar. Quantos dias do mês essa pessoa vai trabalhar ruim por problema da casa? 28 e vai me retribuir 2? Manda embora. Tchau. No lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para sua empresa e você se conecta mais com ele. Isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. Ou seja, ela queria um salário emocional ali, não é? Não parece que tá pedindo um salário emocional? Isso é salário emocional pra mim. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%. Porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Isso que eu pensei. Ninguém é demitido por ter um dia ruim. Ou porque você faltou um dia. Ou tava lá e tava só de corpo e a alma tava, sei lá. Nunca vi. Você já viu? Eu nunca Porque vi. demitir uma pessoa custa em média 5 vezes mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um na vendedor da minha experiência. companhia me custa R$1 milhão. Pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Você tem muitas Só isso. Tacou fogo na empresa, destruiu todos os bens da empresa e foi mandado embora. Coitado, né? Aí é foda. Meu Deus. pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. Concordo. E aí eu te pergunto, se essa pessoa Cara, é bom. ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque eu Ela vou. não vai fazer a companhia ter Porque prejuízo. assim, não vai fazer. Porque Como que não, mulher? assim, Como, eu então? vou utilizar o meu exemplo. Tá bom, Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. Uhum. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, se transformou, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu Ou acredito... talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o Que foi emprego no dos seu meus trabalho sonhos. e Sim, foi causou no um meu problema. trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Eu entendi de Escute onde os tá seus vindo a- Mas aí, o que tem a ver com ele também, né? Aí é outro problema, cara. Ela tinha um relacionamento horrível, ruim. O cara vai no trabalho dela, e causa um barraco imenso lá. Cara, que complicado aí, né?
funcionários. Tativa. Escute Mas os seus pensa bem, funcionários. Isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com a Sim. fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém Fato, fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja uma psicopata. Isso não Sim. existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente e eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para Ela trouxe um problema pessoal dela pra tentar justificar uma parte do debate ali, né? um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Você está Mas passando veja, nos setores às para ver vezes não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela está causando prejuízo para a companhia, então eu estou te dando um dado técnico, né? Uhum. Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia, dependendo da cadeira que ela está, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo, eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém, para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma pessoa, uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então, Você acha justo ou não? eu acho que essa vida vale. Vale eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo com alinhados. ela, Mas entendeu? uma pergunta, me responda. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando? Mas eu acredito. Caralho, assim, eu ela não discordo responde totalmente, a porque pergunta. vale a pena Responde a pergunta! Justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Eu não concordo com você, não Ou seja, adianta. você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas isso ajudar aí a essas gente tem 400, convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo alinhados. pode. É isso! Obrigado, tá? Sinto muito, tá? Demite 400 pessoas pra resgatar uma e deixa 1.200 pessoas com Tudo bem, fome cara? ao invés de Qual que é só o seu nome? 3. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Ué, eu acho que cuida também. Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em O números. que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário. Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém Qual que produziu. é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, Concordo. você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Exato. Se ele não tiver lucro, meu amigo, ele vai quebrar e você vai ficar sem emprego. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas Vamos tá falar falando de número de especificamente. 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você Exato. paga um valor Exato. para aquele funcionário. Mas Exato. você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é Claro. certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas não qual de que é o paraquedas. ponto? Digamos que você não está puxou o performando. currículo. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se o seu funcionário é adequado ou não para sua Mas eu empresa. não tenho um Minority Report. Eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que Não, precisa. você pra tem sentar seu na cadeira. RH que faz isso. Não, mas você diga, procura veja, essa pessoa para fazer isso. Eu né? vejo o seu currículo. Eu acho Certo. que você Gente, é capaz que de executar a discussão tarefa. bizarra. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por... Então é assim, se eu colocar no meu currículo que eu sou especialista em tudo, e se eu não performar tudo que eu tô no meu currículo, você é obrigada a ficar comigo na sua empresa porque você leu o meu currículo. É isso?
N fatores. Oxi. Cara, Alguma coisa que esse Existe um funcionário contrato não tá que dando certo naquele produto. Se você tem três... Você Mas- tem uma empresa, mas vamos lá. vários setores. A gente vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não tá se dando bem. Alguma coisa tá acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela Às vezes é o ambiente, concordo, que pode ser que seja o ambiente. Mas também pode ser que a pessoa só não quer fazer, ou não tá afim de trabalhar, ou não é o emprego dela, ou ela não tem habilidade. Caraca! pessoa. Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir O as pessoas. empresário, a gente tá falando do empresário. Não é o empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Quem que contratou ela se não é o empresário, meu amigo? Ah, mas é a mesma pessoa, certo? É um Não, empreendedor. então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa Certo. 5 vezes Gente mais do demitir céu. essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, aí eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu... É que no final, o funcionário esquece também que o empreendedor, ele é uma pessoa também, né? Que quem paga ali é uma pessoa que também tem família, que às vezes se desfaz de bens próprios para pagar da família dele, para pagar o salário dos funcionários, né? aporte, certo? Então, eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você Já acha que deu eu uma realmente máquina de quero dinheiro? demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de Pois pessoas é. que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Concordo. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando. O exemplo que eu dei da minha mãe, entendeu? É a mesma coisa. A pessoa que não trabalha bem no setor da minha mãe penaliza os outros funcionários, porque daí sobrecarrega, aí minha mãe tem dor, aí minha mãe reclama, e agora, por exemplo, a empresa que a minha mãe trabalha vai ter a baixa da minha mãe, porque minha mãe tá cumprindo aviso, porque ela falou, lasque-se, vou embora, já que não resolvem por si só, tirando a pedra que tá aí, então eu vou por mim mesmo. Chegando no horário, estou entregando resultado em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando resultado? Tipo isso aí. Essa pessoa que não tá entregando o resultado, ela não tá precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez, mas não. Ou talvez não, talvez ela só não queira trabalhar mesmo, tá acomodada. Eu Diga. acho que ela não pegou. E a empresa o- deveria fazer isso. Exatamente. Não eu acho- necessariamente ela é obrigada, ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá No entregando mínimo eu resultado. tenho que saber de vendas, né? Porque não Digamos que adianta você você colocar uma sabe. pessoa de É. gerente pra Eu tô gerente de assumindo que vendas e você não sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia O cara tá dando um exemplo e ele já quer justificar nas habilidades. Mas eu tenho que entender de vendas, né? Porque você tá me dando um cargo de gerência. Cara, ele tá dando um exemplo, cara, calma. você não está entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não está entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entregue resultado. Então Senão eu tenho que demitir todo mundo. você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa pra te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E Tá quebrando. Esse é o risco. Que não é- mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai Acho que correr é, atrás cara. de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15% ao ano. Eu vou arrumar empréstimo pra quanto hoje? Você vai procurar um Qual que é a sócio, margem que o alguém meu vai te negócio tem ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, você tá Mas vamos errando lá. nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não. Não, que demitir a gente tá alguém falando de... Caraca, Exatamente, a gente tá falando competente. realmente Mas de vamos pro pessoas outro que lado tá... do empréstimo, tá? A Selic tá 15% ao ano, tá?
Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar Em cima do que você pediu emprestado. no mínimo 15% ao ano. Mas não é Exatamente. sobre isso, porque 15% ao ano eu Porque deixo no esse CDB é o do banco e dever da ganho. outra empresa ganhar, entendeu? Como O é meu raciocínio? faturamento. 15% ao ano eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o Facebook. problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem. A Porque Apple. sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. É foda. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para E eu tô falando com a minha experiência de ter tido só uma startup, tá, gente? Não tive uma grande empresa, mas eu tive uma startup e eu sei como que é foda. ter lucro, aquelas que não são, obviamente, produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa Não, contratar outras discordo. pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela tá precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir Errou, renovar? tá? Não era Você isso. pode ter uma melhor gerente ali se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que Você ela não tá tem razão. suportando, As entendeu? pessoas geralmente Mas não abandonam a companhia, abandonam seus Exatamente, líderes. Você tá certo. exatamente. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? Né? O Brasil tem 22 milhões de Você CNPJs. voltou a pensar para você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da E o companhia. CLT Vamos tem que olhar tacar pro lado fogo no dele. CLT. Mas aí A quem vai equipe empregá-los? dele. Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí, qual que é o problema? Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é Aham. muito melhor que todo Mas mundo muitas trabalhe das junto? vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei em uma empresa, que ela Certo. já até fechou, ela faliu, Tá bom. que a gente Deve ficou ser trabalhando com... Deve ser por causa disso. A empresa era muito amiga, tentava fazer todos os acordos que eles queriam ali, dar todos os treinamentos, o espaço, tentar resgatar todo mundo que tava ali e faliu. Ai, gente, perdão. pagamento atrasado, É. VR caindo por dia. É. Então tinha gente que não ia. É. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. É. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não pagou VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí, Os demais continuam isso. Você mas vê aí que tem- vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita Ela gente tem deu a obrigação de mão cumprir. pra continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Vai Mas a tentar empresa, recuperar. mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não. Ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele de hoje. Olha, cara, ele Cara, mas pagar o salário do funcionário é um problema da empresa. Eles não entenderam isso ainda, né? Tipo assim, o problema que eles estão tendo é um problema da empresa. A empresa tá tentando resolver o problema dela, inclui pagar teu salário. tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. E eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. Essa é O a empresário destruição, nunca quer não perder só- a empresa dele. Como o CL teve, também não quer perder o emprego dele. Não, mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Então é fácil eu mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não Sim, quer mas falhar. a dívida Ele que ele vai precisa negociar daquilo. pra quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. Já imaginou se o CLT sai do emprego com uma dívida? Será que ele ia ficar feliz? Porque ele tá rindo do empresário falir e sair com uma dívida gigantesca dali, né? Será que ele ia ficar feliz de ainda sair do CLT com uma dívida? O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Eita. Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não tá Entra um pouco de ego aí, né? Mas aí se a vaga é pra office boy, então você não manda o currículo lá, cara. Tem isso também, né? Tipo assim, o cara tá ofertando vaga de office boy. Aí vou eu lá com meu doutorado e falo assim: me contrata aí, mas eu não quero ser office boy, eu quero ser diretora. Ele vai rir da minha cara. Ele vai falar assim: meu amigo, o que você tá falando? preparado,
Você não tem quero escolher meu cargo. preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office Eu boy. quero ser o CEO. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja Me bota de cabível CEO com aí. o tempo que você investiu Eu em estudei faculdade, o pra tempo que isso. você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a Vai questão. Aí ele ser vai fazer office bico, boy vai correr para autônomo. outras coisas, né? Talvez Sim. não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Exato. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil. Mas o BTG não é do que era ministro da Economia? Ou eu tô confundindo? O BTG não é do... Esqueci o nome dele, gente. O que era ministro da Economia, Paulo Guedes, não é dele? Ah, ele é sócio. O BTG é do Haddad? Não, do Paulo Guedes, do que era ministro da Economia. É, do Paulo Guedes. Para as pessoas e tem Ele uma não é o história super fundador? bacana. Achei que ele era o Que ele fundador. fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, eu posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, É de é ensinar. mentorar as pessoas. A gente quer ver Aham. gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, Mas pelo menos, isso, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, A partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, Aham. e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você tá fazendo para eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem que ia ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores Ah, do André e os Esteves. trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem É as o nossas que riquezas, mente. eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então, o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então, a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Tá dando um Se jeito ele na chega vida, ali, né? eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um Mas crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário... Caraca, quanta gente com a mão o que levantada. ele produziu, o que ele está produzindo. Ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu.
Acho que aí também vai muito do interesse da pessoa que tá ali na vaga, né? Porque, tipo, sei lá, eu acho que se você quer muito mostrar serviço pra tentar pleitear algum outro lugar, tu consegue mostrar. Eu acho que vai muito da pessoa. Tudo bem, mano? Cara, Vamos eu lá, Davi, qual é venho. o teu ponto? Esse negócio de ego é muito foda. Eu venho da área da pesquisa, então, tipo assim, às vezes tinha coisas que tava fazendo a pós ainda, então eu era estudante, né? Tipo assim, não tem nem título ainda, não tinha título ainda. Então, às vezes, eu enxergava o problema, eu falava o problema, eu mostrava o problema, e daí alguém que tinha pós-doc, não sei o que lá, falava assim: mas não, sempre foi feito desse jeito, a gente vai continuar fazendo assim. E eu falava: tá dando errado, tá dando merda. Olha isso aqui, pelo amor de Deus, faz diferente. E não era escutada por causa de ego. Simples assim. Simples, eu sei mais. Olha onde eu tô sentada, aqui, ó. Olha eu. Tá me vendo? Tô em cima. Tô em cima. Isso na ciência, tá, gente? Então, assim, é foda. Sobre o tema. Ego Então, é eu acho complicado. que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você Chegou já ontem tá que você tá na janela? entrando no mercado já de Tipo baixo, isso, e daí é. você começa a subir, e aí você é demitido por alguma coisa. Só que às vezes alguém que chegou ontem e quer sentar na janela viu um problema que na sua visão tá passando despercebido porque tu tá tão habituado àquela situação, tipo assim, tu tá vendo aquela situação o tempo todo que o problema passa despercebido pra você, porque tu vê como uma coisa normal, como parte do negócio que tem que ser feito, entendeu? E a outra pessoa chega e vê aquilo dali e fala assim: cara, o problema tá aqui, ó, tá na sua frente. É isso aqui, ó, é básico. E aí vai da outra pessoa aceitar ou não. Coisa de um contrato temporário, Sim, sim. uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento. Chegou o às careca vezes e já quer fazer a trança. essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você tá me Quando falando você então que não tem uma tem escassez de desenvolvimento. trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego? Não. 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Caramba. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez Isso é um o grande que problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem está buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você está pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você está tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem muitos empregos no Brasil. Talvez não tenha exatamente o que você quer. Pode ter bastante emprego, pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu estou falando pela minha experiência aqui Qual que é em o São teu Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que que você está buscando? Eu estou fazendo gestão de RH Tá e bom. trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. O que é um baita erro do gestor, né? No Sim. final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como empreendedor, ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que existem mas se coisas que você não pode tem um melhorar. desenvolvimento, Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Ele foi legal ainda, Como é que é tá? seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção
ou é uma regra? Meritocracia. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não Depende. necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca. É a É o quanto qualidade. você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada... Bom, de uma cabeleireira e um policial militar. Eu qualidade, fui não criado, por isso que eu falo que eu quantidade. sou filho, pela minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto das de escolhas. trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor Você sombra de acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, e tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, tá... ela mas- pode mudar de emprego. Ela pode procurar um Mas lugar a gente onde acabou tem de um home falar que office, tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá Não, difícil arrumar tem- emprego. Não é verdade. Tem Não é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Ah, Pra mim entendi. não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o Por- que a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. Uhum. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a Exato. meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Aham. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Cara, ela tá parecendo que tá, tipo assim, falando, tá, aham. Parece que ela tá, tipo assim, sendo até meio que, para de falar. Tá Se você irritada, não é não é? verdade. Eu é o que eu tô faço falando, isso. são muitos. É, Eu já trabalhei sarcástico. em 10 empresas, eu tenho 26 anos, Uhum. eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? Olha o meu currículo aqui, ó. Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, É entendeu? porque você tá escolhendo demais, você tem que construir um Mas eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, Assim, eu sou a tua contratada. vida permite porque você tem Sim, formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar para outra empresa. Eu posso empreender, mas para ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí um você valor tem razão. específico. Eu posso. Hoje eu faço isso. Olha eu o sou dado que eu vou te artista, dar. Por Quanto exemplo, que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês? eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse para mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que, na Quanto média, você fatura por mês? 500 milhões por ano? Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de Não, de 80 folha? milhões por ano. Por ano. Tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês, na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende um do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira, Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é um empreendedor, eu quero Tá saber bom. esse dado. eu vou te dar um dado, você vai ficar chocado. Ignorante ela, né? Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó, Então, cara, vai ser CLT, velho. lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? ó? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de. É de 9 de 10 de 2023. 2023. Não, é 2 anos já quase. Mas não vai mudar muito, concorda? Obrigado, Obrigada. tá? Não vai mudar muito mesmo. Bem, irmão, vai dizer o nome? Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, cara você esquece do tomar custo, risco, né, da empresa. começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale numa a pena, se empresa- der certo. Né? Se Não. der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço para mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você Ué. abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar outra. seu talento, pô.
Não é? Seu talento operacional ali, Mas é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja uma analista, tá? E que você me Mas aí é foda. O cara entra pra vaga de auxiliar administrativo e quer mostrar a arte que ele faz? Não entendi. Gente, o que tá acontecendo, velho? entregue ali insight. Tu contrata uma secretária, mas aí ela não quer fazer o básico, que é o serviço de secretária. Ela quer ser bailarina. E ela não consegue mostrar o talento dela ali pra você. O que você faz? Desculpa, zoeira, mas é Que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. Perfeito. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? Sim. E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação para aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, Faz cara, o tudo que ali. tem de insight para eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI, para fazer essa análise para você. Eu não tô nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz a Que análise vai para dar você. certo. Isso vai ser bom pro negócio. E é bom falar, parabéns, irmão. Continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você está fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão Alguém embora. vai Eu vou ter embora. o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. É. Se supostamente todas as empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae, só que o Sebrae... Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. É que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e o pequeno empreendedor do Brasil. Mas ele tem um censo de todas as empresas Eu brasileiras, faço né? faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que está no papel de quem está executando o operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, O pior é quando tem deixa eu alguém te falar de uma nariz parada, de empinado verdade, ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso, com você mesmo. Porque para a empresa, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Eu acho que esse aí é o ponto. Que tem um pouco meio que de desenvolvimento pessoal, né? Se pra você entregar o mínimo é o suficiente, então, infelizmente, isso só prejudica você, né? Se o mínimo é ótimo pra você, porque não importa se você vai fazer o mínimo, ou o máximo, ou o médio, se pra você tá tudo bem, então tá tudo bem. Eu não gosto de fazer isso, gente. Nunca gostei. Nunca gostei de fazer algo meia boca ou fazer o mínimo. Nunca. Então eu, quando estava na Pra tua mim, isso não cadeira, quando eu serve. fui funcionário, eu já fui funcionário algumas vezes na minha Hoje vida. não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha vida. Eu trabalhava, cara, até 11, meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, eu trabalhei no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto. Eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta, ficava até 11, meia-noite. Na época eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando a tua empresa, não. Não tá enganando o teu patrão, não. Entendi. Irmão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Valeu. Tamo junto, meu brother. O terceiro tema é: a culpa da demissão é sua. Concordo! Irmão, Concordo. tá bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas Peaky vezes quem é Blinders, valorizado é ué. quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Ó, eu trabalhei numa empresa que eu cheguei cerca de um mês, por volta de um mês, e eu me dedicava ao máximo, cortava a placa de radiestesia, sabe?
Eu não sei o que é de radiestesia, mas desenhos imagino de que uma coisa de placa, para tá. tratamento de radiestesia. Tá. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente. E quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro Que da era que empresa. puxava saco, que conseguiu galgar o caminho Cara, dele. eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que Mas- acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido. E Sim. eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim. que você tem Todas que as fazer? empresas Não que é eu, verdade, que eu a minha não é passo, assim. que eu já passei. A minha não é assim. Quem é bem gerido não é assim. Ué, quem sabe? Tem vaga aberta. Mas a verdade é, o que você tem que fazer no final do dia, quando você não tá se sentindo reconhecido, isso vale pra todos vocês, você tem que pedir demissão. Porque se você é um bom funcionário, se você faz mais do que é pedido, vai ter empreendedor sério que tem Mas uma como boa que a gente gestão vai que pedir te- demissão se a gente não tá precisando do dinheiro? Você vai procurar outro emprego. Você vai mandar currículo. Emprego você não vai surge buscar assim uma do agência. nada, não. Claro A que gente se surge, dedica, a gente cara. faz o Meu máximo da Deus. empresa e quem fica geralmente é quem menos trabalha, Não cara. é verdade. De novo, você tá pegando uma experiência pessoal sua e Não foi só traçando uma isso como experiência, verdade. foram várias experiências na minha vida. E tem várias pessoas que já passaram pela mesma experiência sua, que não quer dizer que seja uma verdade, nem a maioria, certo? Então, o que acontece é, quando você não está se sentindo reconhecido, você tem uma escolha. O contrato de trabalho, ele é uma escolha. Você pode ou não ficar. Tá? Pô, mas... Beleza. Parabéns, irmão. É real. Valeu. Vamos lá. Vou Eu vou ficar discordar de você blind. novamente. Tá bom. Porque temos 20. Eu sou um dos 28 desempregados aqui com aparência diferente. Cada um sua aparência. Eu fui demitido por causa da minha aparência. E foi dito Você isso. tomou esse feedback. Você Foi. não aparenta Exato. bem? Não. Depois de 10 meses, Ah, a síndica queria que eu cortasse o cabelo. Sendo Certo. que eu me ofereci pra cortar o cabelo quando eu entrei no meu emprego. certo. Aí você fala que posso mudar porque eu tenho um currículo? Não. Não, você pode cortar o cabelo. Eu ou posso pegar outro demitir. emprego. Não. Eu, quando eu entrei, É uma escolha, certo? Não. Você pode falar, não quero mexer no meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Então vai pro 10 emprego. meses depois, não. Se você tá ali fazendo uma entrevista, você me passa que eu vou mudar a aparência, beleza. Você sabe que ela não pode falar isso com você na entrevista, Eu sei né? disso. Juridicamente ela não pode falar. Na empresa. Ela pode, por exemplo, depois que o você que tiver pediu, contratado, não. falar assim, cara, posso te dar uma sugestão? Ela pode não contratar. Existe um padrão aqui e tal. Você vai ouvir. Você quer pô, se adequar a esse padrão ou não, e você pode falar, não, eu Não gosto me do meu enquadro, estilo, não eu vou, respeito a não tua vou opinião. trabalhar naquele ambiente porque eu não sou. Perfeito, e você Exatamente. vai para outro emprego. Exato. Não, então, no começo eu vou estar avaliando isso. Agora Se eu vou te dar a minha conseguir. opinião sobre o que ela fez. Ela fez errado. Exatamente. Eu não faria assim. Se pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, pro meu ambiente não tem problema nenhum o teu cabelo, mas pro ambiente que eu trabalho, o teu cabelo é um problema, eu não deveria te contratar. Então já começa por Começa aí. aí. Exatamente, Fala. é isso que eu Dessa penso. forma. Mas Mas vamos você lá. falou pra pessoa, tipo assim, vai procurar outro emprego. Não, óbvio. eu vou começar tudo de novo, vou bater em porta de outro lugar, Então corta o fazer cabelo. exame, etc. Não, eu Mas aí é foda. O cara não quer ser demitido e não quer cortar o cabelo. Ele quer o quê? Ele quer que todo mundo aceite. eu nem pedi pra ir pra ela. Ela me ligou, entendeu? Mas então, você só tinha duas escolhas ali. Corta ou você, cabelo, no pô. caso, que você tá me contando, né? Não, mas o meu, Ou eu que você corta o o cabelo, meu você arruma emprego, outro eu tava indo muito bem. Com meus clientes, eu tava indo muito bem. Então, eu tava fazendo meu trabalho muito bem. Eu entendo, mas aí você tem, sei lá, uma pessoa que era tua chefe, que ela que tinha a caneta e ela que ia tomar a decisão, ela te deu um feedback. Você pode ouvir e seguir na companhia ou não e arrumar outro emprego. Ela deu uma opção, isso é fato. Ela falou assim, ó, cara, tu precisa cortar o cabelo. Daí você tem a escolha, né? Ou você corta o cabelo pra você continuar trabalhando aqui, se aqui é tão legal e tu gosta e uou, ou porta da rua, serventia da casa. Tudo Olá, bem? Tudo bem? Como é que é seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, Uhum. porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Uhum. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, eu não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. É. Olha, primeiro eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? E segundo que é o seguinte, a companhia, no final do dia, eu não acredito que ela tenha te desligado só porque você ficou afastada há um tempo. Mas é eu- porque meus os resultados teus eram atos sempre- no trabalho, Não. em algum momento, ele incomodou quem é Não o tinha teu como. gestor. Não tinha como, sabe por quê? Eu não Porque- posso julgar porque eu não conheço. Não, porque eu vou eu seguir o que você sempre- tá me dizendo. Porque assim... Mas eu tô falando do lado de alguém Sim, que é gestor. mas Eu quando não eu- vou gerir alguém que é Não, eu importante. Eu não vou entendo. demitir alguém que é importante pra mim. Mas não faz quando sentido. eu voltei, eu sabia que eu estava na estabilidade e eu fiz de tudo para me destacar justamente para não ser desligada. Entendi. Então, assim, eu acho que foi uma injustiça, porque foi o meu sonho, eu fiz duas faculdades para entrar
Eu deixei o meu filho, muitas vezes, pequeno para trabalhar. Quando eu trabalhei home office, eu não parava nem para almoçar. E eu fiquei doente de tanto trabalhar. Não fiz o mínimo, que nem você falou. Sim. E aí, eu fui mandada embora. Acho que é o seguinte, a julgar pela informação que você tá me dando, eu concordo contigo. Foi uma injustiça mesmo, né, o que fizeram com você. Eu não sei qual foi os motivos que eventualmente eles te deram ou eventualmente eles usaram. Eu fiquei doente. E eu nem tô aqui pra defender a empresa Não, que te mas demitiu. eu- Acho que eu tô aqui pra defender um tema. Quando manda assim embora, pode mandar embora após você voltar de um atestado médico? De alguma coisa do tipo assim? Pode ser desligado do nada? Eles justificam lá a sua demissão, justa causa, porque tu tava doente. Existe isso? Eu não sei, gente. Por isso que eu estou perguntando. Que é apartado da experiência pessoal que cada um aqui viveu, que é a demissão Quem sabe é de culpa do leis funcionário. Não, mas a culpa não foi minha. Com porque relação a eles me esse mandaram embora. tema, eu concordo teve com você que a atestado, culpa não? não foi sua. Porque Tá? eu A trabalhei gente mais do que está deveria. alinhado. A gente está alinhado nisso aí, que foi um erro da companhia de ter te demitido, dado que o que você está me dizendo, os fatos, é isso. Eu não teria demitido alguém nesse caso, tá? E, de novo, não estou aqui para poder defender a companhia, não sou advogado de companhia. Não, sim. Só que assim, eu ouvi do meu gestor, quando eu voltei, que mesmo eu doente, eu estava assim, mesmo assim, com as dificuldades que eu estava, com as limitações que eu estava, que eu não poderia continuar naquele cargo, porque nenhum gestor queria trabalhar comigo, porque eu estava doente. De novo, não estou aqui para defender a companhia. Dados os fatos que você está me dando, realmente foi uma demissão injusta para você, mas a vida é injusta, a gente sabe que né? A gente deveria buscar justiça na nossa vida e a forma que você tem de fazer isso, você tem N formas, desde caminhos jurídicos ou até, cara, como você é uma boa funcionária que você falou e já tem experiência, com certeza você deveria conseguir se recolocar. Sinto muito, tá? Você acha que em todos os casos a culpa da demissão é do funcionário? Não. Por exemplo, o caso dela, dados os fatos que ela me deu, não é do funcionário. E você não demitiria alguém que ficou afastado por 6 meses, você falou? 6 meses, sendo que você me falou que se o funcionário não tá dando lucro, ele não é útil. Pois é, mas no caso é o seguinte, se ela é uma pessoa que está sempre em destaque, batendo as metas dela, e ela teve um problema de saúde, que ela se afastou, eu não quero perder essa pessoa. Eu quero que ela se recupere. Deixa eu lembrar de uma palavra que ela falou. Ela teve um burnout por conta do trabalho. Perfeito. Aí a gente já sabe que tem um problema ali. Seus funcionários, você tá acompanhando se seus funcionários têm problemas? Estou, eles de têm burnout? inclusive suporte psicológico para isso. É. Exatamente. E acontece, tá? Eu já tive casos de burnout na minha companhia. Agora, o que a gente faz quando há caso de burnout é suportar aquelas pessoas, porque se ele tá ali e ele não foi demitido ainda, é porque eu quero que essa pessoa trabalhe. Porque é um bom funcionário. Porque é um bom funcionário, porque entrega resultado para a companhia. Entendi. Eu não faço favor para ninguém, tá? Eu só estou contratando as pessoas porque eu preciso das pessoas. Se eu não precisasse, eu não ia contratar. Empresa não é ONG, foi o que a gente começou a falar aqui. Eu mantenho uma pessoa no trabalho dela porque ela traz lucro para a companhia. Que então, ela é essencial se ali, eventualmente eu preciso que essa pessoa se afaste para ela se recuperar, mas eu não consigo achar uma pessoa melhor que ela no mercado, eu quero que ela volte, eu quero que ela se recupere. E foi o conselho que eu dei para a moça que estava aqui agora. Eu falei, olha, sinto muito que isso aconteceu. Eu não sou advogado da empresa, não estou aqui para poder defender a companhia. O que você tem que fazer, dado que você está se tratando daqui a pouco, é procurar uma outra companhia, porque você tem experiência, você é batedora de meta, você é destaque. Você demite muitas pessoas hoje ou você faz esse acompanhamento? Eu demito muitas pessoas e também faço acompanhamento. Eu faço os dois. Quantas pessoas você demite? Opa, Me dá centenas. dados, você não é o Centenas homem de dos pessoas, dados. sim, centenas de pessoas por ano. E também contrato centenas de pessoas por ano. Centenas? Centenas. É isso aí. E, de novo, eu não sou ONG, eu não tô aqui para fazer caridade, eu tô aqui para fazer com que a companhia tenha mais resultado e que entregue valor para o meu cliente. Se a pessoa é essa pessoa, eu quero desenvolvê-la, eu quero que ela cresça na companhia, porque não vai ser bom tchau e para mim, beijo. para minha companhia. Entende o Tá. ponto? Olha, a sua liderança tá alinhada com você? Super É alinhado. uma pergunta comigo. muito importante, porque as lideranças não estão alinhadas. Elas não estão acompanhando se a pessoa tá dando resultado de verdade ou não. De novo, A liderança a gente está tem- generalizando, isso não é verdade. Não, mas as lideranças, nós como se estamos- todas não, as lideranças. nós Algumas lideranças. Esse é o tema. Estamos num debate onde tem 28 pessoas que Tem um concordam problema com de esse ponto. discurso, né? E você é um Generalizar empresário que tudo. conhece outros empresários que concordam com outros pontos. Sim, mas Então vamos a lá. gente não tá tirando um dado do nada, a gente tá tirando um dado de experiências Oh, de meu cada Deus. um aqui. Chama experiência empírica, né? Então, eu tô pegando minha experiência de exato. vida. Mas aí a gente tem que ter uma definição para isso, né? Não posso falar,
as lideranças não são alinhadas. Algumas lideranças não são alinhadas. Algumas, não vamos são mudar. todas. Aham. Então concordamos nesse ponto. Essas precisam se preparar. Inclusive, minha companhia ajuda elas nisso. Para que eles sejam melhores líderes, para que as companhias sejam melhores geridas, para não perder pessoas boas, como provavelmente algumas das pessoas que estão aqui podem ser que sejam boas, como a moça que estava aqui Sim, não tem debatendo como comigo. generalizar. Eventualmente é uma boa funcionária. Então. Estão alinhados. Pronto, não teve como. Voltando à questão do burnout, eu não consigo mais me recolocar no mercado, Ué, justamente pelas sequelas que eu fiquei devido ao burnout. Ou seja, eu tenho sequelas psicológicas que me impossibilitam de trabalhar. Eu tomo remédio, eu faço tratamentos e eu perdi todos os benefícios da empresa de convênio, enfim, justamente pelo problema que eu tive. E hoje eu não consigo mais trabalhar. Eu já tentei passar por algumas entrevistas, já tentei ir em treinamentos e eu comecei a passar mal. Justamente porque hoje eu tenho essa dificuldade. Veja, primeiro, como eu te disse, eu sinto muito que você esteja passando por isso. Eu imagino que mas deva aí- ser muito duro você querer fazer alguma coisa e não conseguir. o problema é que, daí, neste caso, ela vai ter que mudar de área. Não tem o que ela fazer, ela vai ter que fazer outra coisa. Não, ela vai ter que fazer outra coisa, não tem como. Se ela não consegue mais trabalhar na área que ela trabalhava por causa de sequelas do burnout, ela vai ter que empreender ou fazer alguma outra coisa. Eu não sei se o INSS te aposenta por burnout. Acho que não. Não sei, posso estar enganada, mas Você nunca vi. tem que procurar um caminho para que você consiga resolver isso. Eu não sou médico, eu não tenho profundidade Sim, para mas debater isso, eu não consigo. Eu sempre fiz o meu tratamento, só Ah. que faltou respaldo Eu não tô da falando que você não tá empresa. fazendo. Não, sim, mas E de assim, novo, não sou advogado da empresa, não tô eu aqui para sei, defender, mas pra faltou defender o eles. respaldo da Não. empresa. Quando o burnout, que agora tá mais, o pessoal conhece mais, agora ele tá mais em alta, infelizmente, as empresas mais elas na não moda. colocavam pessoas qualificadas para nos ajudar, para nos entender o que está acontecendo com essa pessoa, Ah. que nem a nossa amiga falou. Posso te dar um dado do negócio que acontece? Sim. Que eu vejo? E eu já passei por isso, tá? Tem pessoas que o caso é sério, como o seu, que pelo que você está me falando parece sério mesmo e é grave, a pessoa Sim. realmente tem burnout. Agora, você reconhece, ou pelo menos sabia, de pessoas que inventam isso também? Então, as companhias, Exato. muitas vezes, eu Não já tem passei como por isso. inventar burnout. Opa, eu já Não passei tem por como isso. inventar. As pessoas Quem vai inventam querer uma... tomar remédio tarja preta? Ah, mas aí ela toma remédio. E quando não toma? Não, e quando mas- fala, eu tô burnoutado, eu não mas posso trabalhar. O psiquiatra, ele não... O psiquiatra identifica que, de fato, se a pessoa tem Se ou você não. tiver o laudo, tá falando. E quando o laudo vem negativo? Ela fala, não, mas eu tô. Não, mas aí... Aí é o transburnout, Só que né? aí Ele você se vai sente passar com por uma burnout sem burnout. Mas aí você vai passar por uma perícia... Não é? Já viu esse caso? Não tem transburnout? Mas aí você vai passar por uma perícia... Você tem Caramba, razão. agora O que ele eu vai tô dizendo ser é quando a linchado. perícia vem, Sim, o psiquiatra fala, quando- não, não Coitado tem do Thales burnout. Não, agora. mas eu me sinto com burnout. Então sim, você é aí transburnoutista. outra situação. Mas eu tô falando assim, quando a pessoa vem, porque eu fiquei afastada... Agora Não tô ele- fazendo brincadeira com o teu ele caso, tá? tocou Eu não Sim, conheço o teu caso. Tudo bem. Você entendeu qual é o Agora- seu caso, né? O quarto tema é: o mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke pra minha companhia. Quem quer debater? Vamos lá. Meu grande debatedor, qual é Ai. o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Por Quais quê? são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? a empresa Salário é bem minha. acima do mercado, bônus, possibilidade de se transformar em sócio, ter contato com empreendedores do Brasil inteiro, ter acesso ao melhor programa de formação executiva do Brasil, tem bastante benefício. Na sua empresa, Na vamos minha falar dos empresa. empresários em geral. Não, que tô o falando benefício da minha, não tô da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o De Vale quem? Transporte? Fala os benefícios da sua empresa aí pra você poder escolher. Aí o menino fala, o Thales fala todos os benefícios. Não, mas e das empresas em geral? Que daí falou muito benefício, né? Foda. Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas é. esse não é o tema do debate. Não, o tema do sim. debate é que o Home mercado office. tá cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E ele quer muitos chegam ali e escolher. falam, ah, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço para ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, A Você empresa que tem é a o cara- obrigação de dar espaço pra como que alguém? a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência Ela da vai pessoa ter que do galgar o primeiro caminho emprego. dela, irmão. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o Então, caminho dele se pra ela fazer a tá coisa certa. estudando, ela pode escolher sim.
Então Mas ela pode escolher para onde ela vai e o pode valor que escolher, ela quer. o empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem a obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que tá buscando um emprego, vamos colocar, você é o jovem empreendedor, você tá buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de contratar. Certo. Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, eu sou Exatamente. empresa. Se você me E eu provar... não sou escravo para você, tipo, Mas ninguém tá falando que você é 12 escravo. horas. Ninguém tá falando que você é escravo. Exatamente. O ponto é, se você quer trabalhar na minha companhia, você tem que provar que você tem competência para entrar lá. Exatamente. Um contrato de trabalho é um contrato livre, Privatiza onde eu tudo! contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te Vozes da minha obrigasse cabeça a aí, trabalhar lá. viu? Então eu te Desculpa. boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí A gente você tá coloca, falando aí disso, você né? coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário Se não você tá quiser te trabalhar pra produzindo isso, no beleza. final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Ué, vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá, tá se eu encaminhando pra gente. preciso de hora extra e eu tenho um limitante ali para poder pagar em pessoas, para um gasto de pessoas, e eu tenho pessoas que querem fazer hora extra, E outras que não e de querem. repente outras que não querem, eu vou priorizar quem? Eles. E eu Claro. não, mas O se que que você tem de errado colocou. nisso? Exatamente, você tá demitindo Mas isso daí tem a pessoas. ver com esforço, cara. Os caras estão se esforçando, estão trabalhando mais. Eles querem trabalhar mais ali, eles estão se esforçando mais. É o justo, não é? Porque não tá fazendo hora extra, é isso? Ué, se eu tenho que fazer uma escolha, qual o problema? Não, Eu tenho obrigação de manter pessoa que não tá fazendo hora extra se Se eu ela preciso de gente que faça hora extra? Eu acho que sim. Claro que não. Aonde que na acredito lei que tem sim. essa obrigação? Então, mas por que você quer demitir a pessoa? Ué, se ela tá eu produzindo? tenho uma escolha, eu tenho 100 reais, 100 dinheiros para pagar Certo. essas pessoas. E eu tenho gente aqui disposta a pegar esses 100 dinheiros aqui. E tem outro aqui que não quer. Eu vou ficar fazendo o que com ele na companhia? Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quero. Obrigado, irmão, pelo tempo que você trabalhou aqui, tá aqui seus direitos. Vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho, você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser. Certo? Fato. Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso. Mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem Sou trabalha time mais, se Thales, hein? esforça mais e é tecnicamente Eu tô entrega demitido resultado. desse assunto. Valeu, mano. Vai embora. Vai embora. Vai. Qual que é o seu nome? Vitória. Vamos lá, Vitória. Qual que é o teu ponto sobre o tema? Então, se você quer que a pessoa faça hora extra, por que você não contrata ela de segunda a sábado? Posso fazer isso também, mas é que o tema do debate nem é esse. A gente só entrou ali, né? O tema do debate aqui é a O gente mercado tá está cheio de com mimados. o mercado, com pessoas que, inclusive, tem até um termo para isso, né? Nem, né? Que nem trabalham nem procuram emprego. Não são todos, a gente não pode analisar tudo. Alguns não têm resiliência. Alguns entram com a cabeça que tá cheia de direitos, mas também não quer também jogar a luz das suas obrigações. Alguns entram em companhia, por exemplo, e falam, aqui se não tiver home office, eu não quero trabalhar aqui, E tá você bom. acha que Então, a gente não tem que ter direitos? é claro que tem que ter direitos, mas qual momento que eu falei que não? É só que Você também falou tem que que ter a gente- obrigações, certo? Mas um funcionário que cumpre as suas obrigações, você acha que ele não tem que ter um direito? Claro que sim. No momento nenhum eu falei que não. A gente está alinhado nesse tema. O ponto aqui que a gente está falando é, você tem funcionários que são mimizentos, que acham, mas agora eu tenho que ter café da manhã na companhia. Se a companhia puder pagar e for do interesse da companhia, ela vai botar. Se for bom para a companhia, ela vai botar. Aí o funcionário fala assim, não, eu tenho que ter direito de café da manhã. Desculpa, Então, você não você tem tem que que ter. Você ver tem que procurar algo que uma é- outra companhia que dá café da manhã. Você tem que ver algo que é bom para a companhia e para o funcionário, não só para a companhia. Todo empreendedor que é bom vai ver isso. Não Porque vai. senão, Não vai. o bom. Eu tô falando o bom. Todo Então, empreendedor não que é tem bom. bom. Opa, tem. Na minha companhia é assim. Em vários dos clientes, eu tenho Na 55 minha mil companhia companhias é como assim. clientes. Vários são assim. Por que acontece isso? Porque é do interesse da companhia manter as pessoas boas, motivadas e com o pacote certo. Senão alguém vai lá e vai tomar esse bom funcionário de mim. Acredite em mim, nenhum empreendedor quer perder gente boa. Se você for boa o suficiente, sempre vai ter um espaço para você na companhia. Então e quer dizer, o se eu entrar na empreendedor sua não vai querer te empresa perder. e em um ano eu me destacar, eu vou se tornar sua sócia? Não necessariamente, mas já aconteceu. Já aconteceu em 6 meses tornar sócio da minha companhia. Eu não acredito. Pode pesquisar meu nome na internet que você vai ver. Já aconteceu de pessoas trabalharem comigo e ganhar dezenas de milhões de reais Sem em investir sociedade. nada? Sem Só investir um só real. investir o trabalho? O trabalho é tudo que eu preciso. Muitas vezes, hoje, na minha companhia, tudo que eu preciso é trabalho. Uma Quem ideia trabalha duro- boa, né? Então, no caso, se eu entrar na sua empresa e daqui a um mês eu me esforçar bastante, você vai aumentar meu salário? Não necessariamente esforçar, entregar um E resultado. entregar o resultado que você precisa, você vai aumentar só o meu salário? Você vai aumentar teu total comp com bônus. Na minha companhia, por exemplo, metade é bônus, metade é salário. Então, metade do teu resultado é um variável em cima daquilo que você traz para a companhia. Isso é meritocracia, na veia.
Quem entrega mais para a companhia ganha mais resultado. Mas eu não faço isso porque eu sou bonzinho. Eu faço porque eu preciso ter um pacote desse para manter as melhores pessoas. Senão, o meu competidor vai roubar essas pessoas de lá. Entendi, tá bom. Tá bom? Caramba. Stonks, né? Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou falar de acordo com o que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Aham. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho. Eu vou trazer minha avó para assistir ainda esse mais vídeo com uma aqui, grande gente. empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Ó, eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem crescer na Qual o seu companhia. critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. E você Esse acha, não. e o Estatuto da Criança, onde entra na tua Eu empresa? nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso então debater você isso. contrata pessoas... Eu não contrato criança, Então pô. você contrata jovens que estão inseridos ali. Oxi! 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 Nunca vi pedreiro com burnout. No Estatuto da Criança e do Adolescente, Eu não certo? conheço o Estatuto da Criança. Você pode, inclusive, me ensinar. Um jovem de 26 anos está no Estatuto da Criança? Não, eu tô falando da questão do jovem, de jovem aprendiz. Eu tô falando, não tô falando dessa idade que você tá falando, eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que Esse cara tá no você... Estatuto? Não, tá, e por que... Não, tudo bem, Ah, tá. tirando o Estatuto. Tá bom. Por que você Estatuto da rotula Criança. eles de mimado? Gente, vocês são tudo criança, gente. Até 26 anos é criança. Adolescente até os 30, 26 anos ainda é criança. Qual? Você não falou Eu ainda posso te dar um ponto? qual o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer e aí Sim. talvez... Você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a Com amadurecer? certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia e eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento. Construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. Seria mimizento para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, eu morava na favela do Santa Amaro, no Rio de Janeiro. Eu literalmente era um favelado. E eu saí de um favelado para construir uma empresa que vale R$1 bilhão. Então você... Eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher você entre teve almoçar e jantar para construir a Você companhia. teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve? Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora, não teve? de novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem que não tem internet hoje, minha senhora? Todo mundo tem internet hoje, pelo amor de Deus. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, E na se o primeira infância. adolescente não tem pai de nem mãe? 0 a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também Que jeito? sem pai nem Se mãe. embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo pra todo mundo. Socorro. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe. Caraca, agora o Thales tem que ser pai e mãe das crianças do adolescente mimado da rua. De cara Nossa, com 20 compra e ele. poucos anos que chega na minha companhia. Isso aí depende deles. Tem que Vamos lá, Fran, é o seguinte, acolher. primeiro que a gente parte do princípio que meritocracia num país como o Brasil já é desleal de você Eu falar. discordo. Calma, deixa eu falar. Tá bom. Tudo bem que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma construiu sua exceção. Eu sorte. Não entendo. vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção Mas eu mesmo. não vou dizer isso. Minha conclusão é outra. Fala O pra que mim. você acha que tem mais?
Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae e eu mostrei para a moça que estava aqui, que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Tá, mas é um baita desafio. E ele vai ter que galgar esse caminho por anos, talvez até décadas, para poder sair dessa posição e crescer na tua companhia. Quantos empreendedores tem no Brasil? Você tem 22 milhões. 22 milhões. Agora vamos CNPJs. Qual empreendedores é o talvez mais. médio de cada um desses empreendedores? Quanto que é o médio de funcionários que tem em cada uma dessas empresas que são empreendedores? A gente pode puxar do Sebrae, eu não tenho esse número. Você tem 22 milhões de CNPJs. É que a maioria são empresas pequenas e pessoas que não têm... Esmagadora, tá? Desses 22 milhões, 11 milhões é MEI. Exato. Tá? Aí você tem os outros 11 milhões que 90% são pequenas empresas. Nem todos os empreendedores têm a mesma resiliência que um profissional tem. Porque muitas vezes tem profissional que engole sapo, que faz mais do que deve e não é reconhecido. Porque aí a gente parte da meritocracia porque nem todo mundo tem a mesma construção. Gente, se você é um ótimo profissional e tá engolindo sapo na sua empresa, sai fora, procura outra empresa melhor. Não faz sentido isso pra mim. Não faz sentido. Você tem razão. Isso que você está falando não é uma mentira. Você está certo. Agora, o empreendedor, se ele não for resiliente na base, ele nem empreende. Porque o negócio é o seguinte, você acorda sem saber como que você vai pagar suas contas, bichão. Você vai lá e investe. Eu estou usando o meu exemplo. Eu invisto 80 milhões de reais só em salário, tá? O meu custo são centenas de milhões de reais por ano. Se a minha empresa tiver uma dor de barriga no ano e não performar, eu vou destruir patrimônio. Se eu destruir patrimônio por alguns anos, eu vou a zero, bichão. Eu vou pra favela. É esse risco que eu tomo o tempo inteiro. Mas aí, às vezes... Você imagina você correr um risco de, sei lá, tua empresa não bateu a meta. O empreendedor começa a falar assim, cara, não bateu a meta desse mês. O funcionário, ele recebe o salário igual. Agora, eu não recebo dividendo. Eu não tenho dinheiro na caixa. Ele tá trabalhando com resiliência, engolindo sapo, porque tá com o salário atrasado. Se ele não recebe, ele tá trabalhando com um criminoso, porque ele deveria pagá-lo. Então, a gente não pode pegar as exceções do crime. A pessoa tá com o salário atrasado, mas ela tem a resiliência o suficiente para engolir o sapo e ir lá fazer a função dela e trazer... Nisso a gente concorda. Mas o tema aqui é... A companhia não tem o dever de fazer o papel que o pai deveria ter feito, inclusive na primeira infância. Lógico. Eu não tenho que receber gente aqui e falar, vou te ensinar a ser maduro. Lógico. Eu não, irmão. Isso aí é seus pais que tinham que ter feito, a tua família, você que deveria ter feito para você, entendeu? Os profissionais são mimizentos e não têm resiliência. E não tem resiliência e eu não contrato gente woke. Eu não vou vir com taxação de paradigma, de nada, mas é o seguinte, eu acredito que a resiliência, na minha visão, como profissional e como pessoa que lida com seres humanos, eu vejo com os meus olhos, né? Não sei se é um dado, não tenho esse dado. Também você também não mostrou que teve. Eu acredito que tem mais profissionais com resiliência do que empreendedores. A gente não pode afirmar isso. É porque talvez não dê nem como medir esse negócio. É a minha ótica. Mas esse não é nem o tema do debate. O tema do debate é assim: existe uma geração com muito pouca resiliência. Talvez exista mais profissionais com resiliência porque tem mais profissionais. Mas se você for fazer equitativo, daí não. E que chega nas companhias querendo todos os direitos sem ter deveres. E aí o que acontece? É um fato, eu tô te falando uma visão como empreendedor e que eu vejo que isso acontece. E aí, vamos pegar o tema do home office, por exemplo, 2020, 2021. Já pensou ver com os olhos de outra pessoa? A minha companhia, por exemplo, eu nunca permiti. Eu só permiti quando era lei, quando eu tinha as bandeiras. Né? Acabou, eu falei, cara, home office aqui na minha companhia é sábado e domingo. Segunda a sexta você trabalha aqui. Fica quem quer. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Também. Acho que o home office tem lugares que... Não, mas vamos lá. Tanto faz. O ponto é, fica na minha empresa quem quiser. Ninguém tem obrigação de ficar na minha empresa. Eu não sou um escravista que tá ali com escravo. Você sai da empresa a hora que você quiser. Lógico. Esse é o meu tema que eu quero contratar gente assim. Só que às vezes o cara chega lá, segunda e sexta eu quero trabalhar de casa. Beleza, bichão, comigo não. Entendeu? Quem quer trabalhar de verdade mesmo, senta ali, trabalha e ganha dinheiro, meu. Nisso eu concordo com você, mas é a parte da resiliência. Tá vendo como é que a gente tá alinhado? Valeu, velho. O quinto tema é demitir é te fazer um favor. Quem discorda? Vamos todo mundo. Demitir é te fazer um favor. Por que você discorda? Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida, porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime. Mas a lei permite isso? Você ser demitido quando tá grávido? Grávida, no caso, né? Pode? Não tem alguma coisa que não pode?
Para começar, tá? Sim. Você não pode ser demitida grávida, você deveria procurar os seus direitos. Ponto número 1. Eu discordo que alguém possa demitir alguém grávida. Isso é uma falta de caráter imensa e falta de humanidade. Então. Partindo desse princípio, quando você foi demitida desse trabalho, apesar de ter sido uma injustiça, acredite em mim, foi talvez a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida para você trabalhar para alguém que de fato te dá o teu valor, para você ter oportunidade de evoluir na tua vida, para você ter oportunidade, eventualmente, digamos que talvez ela não consiga enxergar o que ele tá tentando falar ali, mas, tipo assim, tirar a melhor visão da parte ruim que aconteceu ali, né? Que foi ela ter sido mandada embora grávida. Ele tá tentando tirar a melhor lição possível ali, né? Você, por exemplo, pega a experiência que você tinha e você fala, agora eu vou empreender. Ou agora eu vou trabalhar para alguém que valorize o que eu tô fazendo. Tudo bem, mas só que ninguém contrata uma grávida. Olha, eu contratei, inclusive ela é minha sócia hoje. Você, eu vou dar um dado para você, tá? Eu contratei uma mulher grávida de 6 meses como CFO da minha companhia, diretora financeira, e que hoje é a CEO da minha companhia. Muita gente não contrata. Eu não vou pro céu, não. Eu vou te falar por que eu fiz isso. Eu fiz isso porque eu sou bonzinho, não. Eu fiz isso pensando em mim. Sabe por que eu contratei essa mulher? Porque ela é a melhor que eu tinha pra vaga. E eu tinha plena confiança nela, porque ela era CEO da empresa anterior que a gente estava. Caso ela não tivesse um currículo bom, você contrataria? De jeito nenhum. Eu não sou ONG. Eu não contrato ninguém, por favor. Nenhuma empresa contrata grávida se não tiver um resultado... Não é verdade que nenhuma, porque eu contratei. Eu já quebrei teu argumento. Você contratou por conta que ela tinha um currículo Então não é bom. nenhuma. Talvez a maioria não contrate. Pode ser. Eu não posso julgar esse ponto. Então, de 100%, você foi os únicos por cento que se salvou. Eu não sei se é verdade, mas eu só posso falar por mim. E eu concordo com você que é uma lástima que tenha pessoas sem éticas que demitam mulheres grávidas, tá? Agora, o tema aqui é o seguinte, tirando a sua exceção e a minha, vamos colocar nós dois como exceção? Vamos colocar uma mediana aqui? Tá. Quando uma pessoa é demitida, é um favor para ela, eu vou explicar o meu racional. Porque você está tomando o feedback mais sincero que o mercado pode te dar. Depende da situação que a pessoa esteja, sim, é um favor. Mas só que no meu caso não foi um favor, porque eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu combinei contigo que você é uma exceção e eu sou uma exceção. Eu coloquei a empresa na justiça e até hoje eu não recebi R$1. E eu sinto muito que você tenha passado por isso. E, de novo, eu concordei que você é uma exceção e eu sou uma exceção para contratar mulher grávida. Certo. Mas, na média, quando alguém é demitido, ele tá te dando um feedback falando, você não é o suficiente para minha companhia. Melhore. Sinto muito, tá? É um feedback. Então, meu duro. ponto é o seguinte. Talvez seja duro, mas a é um pessoa feedback. demitir a outra é um favor. Eu acho que é mais fácil você dar um aviso prévio. Ó, você não tá rendendo? Te dou aí 1 mês pra você começar a render. E provavelmente é o que vai acontecer, tá? É. Se o cara não fizer isso, no mínimo, ele é um gestor ruim. É claro. Porque, como eu te dei um dado, custa 5 vezes mais demitir. Sim, se ele não fizer, você tá jogando dinheiro fora. A gente vê muito disso. Que o cara simplesmente, você não tá rendendo, te manda embora. E olha que oportunidade. Nesse debate, se ele me assistir, ele vai começar a falar assim, pô, um TG, que é considerado um bom gestor, tá me falando que eu deveria tentar desenvolver as pessoas. E eu só demiti se não der certo. Cara, esse sarcasmo ali é foda dos caras, viu? Isso, né? A Que gente não isso? vê, não vê, não. É óbvio que vê. Na minha empresa você vê. Você vê em várias companhias que são meus clientes. Sim, de mas novo, eu por que tenho que a gente 55 tem mil tanta empresas gente como cliente. reclamando de empresários? Porque acontece o seguinte, o cara é um número. O cara é um número. A gente pode substituir ele porque tem muita gente querendo emprego. Então, mas você pode substituir por alguém melhor, né? Porque pior ninguém substitui. Mas a questão é essa. Muitas vezes você acha que se você é bom, por que eu vou te substituir? Então, muitas vezes você acha que Posso o cara te falar um é negócio? bom, mas você ele falou não assim, é. por que as pessoas têm uma visão ruim do empresário? Eu vou te dizer o porquê que as pessoas têm uma visão ruim do empresário. Porque existe um sistema que explora a mim e a você. E esse sistema é uma casta superior de reis que vivem do seu trabalho e do meu. Eles querem que eu fique contra você e que você fique contra mim, para que a gente esqueça que eles, por exemplo, só o presidente da República, nos últimos 3 anos, gastou 55 milhões de reais no cartão corporativo e 99% do gasto é sigiloso. A gente tá do mesmo lado, esse que é o meu ponto. Ai! Toma! Pô, o TG é foda, tá? Inteligente pra caramba. Você foi... Tirando na porrinha. Pra dissuar nesse debate, você visa lucro, certo? Claro, obviamente. Pra puxar um pouco o saco do Sebrae, já que a gente falou dele. Tá bom. Lá a gente aprende que existe o empresário e o empreendedor. Certo. O empresário, ele vê o lucro.
O empreendedor, ele vê o impacto social. Você tá falando sério que o Sebrae te ensina isso? Ensina. Essa é uma definição etimologicamente errada, inclusive. Você pode procurar isso no dicionário, que não é isso. Não, então, lógico que não é um princípio onde a gente... Caraca, é uma visão, sabe? É mais olha, algo que Sebrae. você coloca ali... Você tem certeza que o Sebrae te ensinou isso? Porque esse negócio tá gravado. É uma visão, Tá bom. pode É uma confirmar interpretação tua. Não, é uma visão. Porque é um absurdo esse negócio. Não tem diferença entre empreendedor e empresário, galera. Quando É a a mesma gente parada. volta ao tema e você gera uma demissão, tem que ter um motivo. Quando não se tem um motivo, você tá errando. Agora, quando se tem um motivo, você tá acertando. Você tem que passar esse feedback. É claro, Se você pô. passa o feedback, eu concordo com o tema. E Se de você novo, não passa, eu nego. todo mundo que foi demitido... Tem que ter um Não todo feedback. mundo. A grande maioria das pessoas que foram demitidas, tirando as injustiças, como a moça que foi demitida grávida, tá? Ela foi demitida porque, na visão do empreendedor ou do gestor que a demitiu, ele não produziu o suficiente para poder ficar naquela cadeia. Porque no final das contas, você chegou e me perguntou, você visa o lucro? Eu falei, claro, qual que é a conta que eu vou fazer? Qual que é o retorno sobre o capital investido? Digamos que você me custa 100 mil reais por ano. Cara, eu espero ter um retorno maior do que eu tô te pagando, senão eu sou uma ONG, certo? Se eu acho que você não vai me dar esse retorno, eu vou te demitir e contratar alguém que me dá esse retorno, porque eu tenho 100 mil reais por ano para poder vai ter que investir pagar. naquela cadeira. Você acha que é errado eu fazer isso? Sinceramente, você acha que é errado? Bom, Você tá sendo filmado. Se a pessoa não entrega, você tá sendo filmado. Precisa lembrar 1000 vezes. Você acha que é errado, você acha que é errado eu demitir alguém e contratar alguém melhor? Não, com certeza não. Ah, No então tá seu alinhado, papel, pô. eu faria isso. Então, tamo Só que alinhado. o problema Você é que... faria a mesma Cara, coisa se ele fosse tem muita empreendedor. fala de gestor, né? Então a gente tá alinhado. Ele fala contigo, daí ele fala assim, então a gente tá alinhado, né? Então tamo alinhado nesse ponto. Tamo alinhado, hein? Com certeza, bom. mas Então, não alinhado, pô. acontece isso no mercado. Não é a prova verdade. disso. Não ó, é vou dar verdade. Um exemplo Muito bom. próprio aí pra gerar um Tamo pouco até alinhado, de hein? crítica. Tá, Eu trabalhava em uma empresa que era um clube de negócios. A gente recebia empresários como você. tá. Eu fui demitido porque atrasaram os meus pagamentos e, inclusive, as minhas comissões. Eu mandei um e-mail cobrando. Foi por isso que eu fui demitido. Você foi dia vítima antes- de uma injustiça. Um dia antes da festa da firma que eu queria encher a cara. Você foi vítima de uma injustiça, irmão, mas a gente não pode pôde generalizar nem exceções. beber. Tal qual eu sou uma exceção. Tá vendo qual que é a tristeza do menino? A tristeza dele foi ter sido demitido um dia antes da festa da firma que ele enche a cara. Sobra nada. Não por ter contratado uma mulher grávida. Eu não posso generalizar, falar que todo empreendedor contrata mulher grávida, entendeu? A gente não pode pegar uma exceção, colocar como regra e criar uma verdade e ficar nessa dicotomia entre nós contra eles. De novo, a gente tem que lembrar que o inimigo é o sistema, irmão. Eles que estão se Exato, fudendo por isso nós. que eu mano. lembrei do impacto social. O seu papel como empreendedor, você atinge muitas pessoas, você Perfeito. gera muito emprego. Você tem que exaltar a sua comunidade. Perfeito. E outra coisa, a nossa sinergia, a sinergia entre o homem e a mulher, a Ele tá no sinergia time do entre Thales o empreendedor agora, né? e o funcionário, Já mudou de time, historicamente já. é isso que construiu o mundo, sempre foi. Só que agora o sistema tenta colocar um contra o outro, homem contra mulher, empreendedor contra empresário. Isso não existe, gente. Isso aí é um equilíbrio de sinergia. Eu preciso de você, você precisa de mim. É só a gente não esquecer que tem uma turma ali querendo manipular isso para que a gente fique brigando entre a gente e esqueça o que eles estão fazendo. Isso é verdade. Tamo junto, irmão. Valeu. Valeu. Virou amigo do Thales, viu? Manda currículo. Eita porra. Ele gosta da confusão, meu irmão. Bate aqui. Que tal aqui entre 28 pessoas que já foi injusta no trabalho, falir a sua empresa? Ou a empresa de um empresário? Não vai falir, porque eu só vou contratar se tiver valor pra entregar pra companhia. Não, mas empresas também falem. Então, É claro. tipo, exatamente. Hoje é um favor demitir uma pessoa. Mas se Perfeito. aquelas pessoas falir aquela empresa, foi um favor? Claro se ela que foi não. tão injusta, 28 pessoas? Mas que lógica é essa? O que tem uma coisa Não tem a ver com a outra? entendi Porque também. o número de pessoas que são injustas no Me trabalho. explica teu ponto, vai. Eu não entendi teu ponto. Número de pessoas hoje que são demitidas injusta. Tá bom. Qual é o número? Não sei. Hoje tem 28 pessoas na sua frente. Beleza. Hoje. Aí eu não estou julgando o mérito se foi justamente ou injustamente É que a gente tava- demitida. é que a gente tá só falando aqui de falando que, cara, dados da demissão empresa. é um favor. Exatamente. E aí o que eu estou dizendo aqui no tema é o seguinte, se eu demito alguém, É aí um eu vou falar favor. por mim. Sim. Eu tô demitindo alguém, tá me custando 5 vezes mais demitir essa pessoa, vai É me um custar favor. um baita tempo eu recontratar, eu falar, cara, melhore. Foi. Tamo junto. Não entendi Toma o lance Shelby do do falir. debate. É isso aí. Pô, moleque bem vestido, Não sei nem mano. quem Isso é é. estiloso, mano. Oh, valeu, obrigado. Vai, Peaky Blinder, fala pra mim, qual que é o teu tema, qual é a tua visão sobre isso? Bom, você falou sobre meritocracia, resiliência Exato. e também demissão injusta. Uhum. Eu queria saber de você, qual a sua visão com relação às más lideranças que acontecem hoje em dia nas empresas? Porque eu vejo que muitas empresas hoje em dia têm uma má É liderança. claro que tem.
Você tem razão. A gente, muitas vezes, é demitido injustamente por não ter resiliência, justamente por conta da má liderança dentro das empresas. Não só isso. Isso é um grande O que problema. acontece é o seguinte, as pessoas geralmente não abandonam a empresa. Elas abandonam seus líderes. E aí, a gente está convergindo nisso. É preciso ter um desenvolvimento melhor do sistema de gestão da companhia e dos líderes. A minha empresa faz isso, o G4 faz isso. A gente forma lideranças, a gente forma empreendedores melhores de para que funcionários eles que possam... já estão lá dentro. Perfeito, mas a gente faz isso. A gente forma essas pessoas para que eles possam crescer a companhia, ter mais lucro e gerar mais empregos. Porque eu já vi empresas que colocam uma placa na porta dizendo assim, eu preciso de um líder, eu preciso de um gerente. Não tem a capacidade de formar uma pessoa que está lá dentro. Porque a gestão é ruim. Trabalha lá dentro. A gente só não pode generalizar. Porque o ponto é o seguinte, eu tenho 55 mil clientes que geraram 756 mil empregos nos últimos 6 anos. Eles estão de parabéns. Isso é construir Brasil, certo? E como que você fica em cima da liderança para tomar conta disso? O meu processo de gestão é formar pessoas que têm eu não quero falar framework, né? Que tem um modelo de pensar parecido com o meu e que executa o nosso plano com um sistema. O que quer dizer? Ele não tem que ficar improvisando. Porque o problema da companhia da gestão, quando que gera uma demissão injusta, por exemplo, né? Como aconteceu da menina que está grávida. Isso aí é uma pessoa que está completamente perdida. Inclusive, ela arrumou um problema jurídico gigante para ela. Não só moral, como jurídico. Então, mas o tema do debate, só para a gente não fugir, quando uma pessoa demitida é um favor, então quando você foi demitido, pode ser, por exemplo, digamos que foi uma demissão injusta que você me disse que você era um cara que trabalhava muito bem, tá? Sim. Você tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa melhor. E como você trabalha muito bem, se você achar um bom líder, ele vai te dar uma oportunidade de se desenvolver. E aí, quem sabe você não vai ser um líder e aí, eventualmente, você pode ser injusto empresa com outra que você vai entrar, eles olham para sua CLT ou para aquilo que pro seu currículo e falam assim, mas você ficou pouco tempo aqui, então eu não vou te contratar. Esse é um cuidado que você... Por conta da liderança, olha, esse é um cuidado que você tem que ter e todo mundo que está me assistindo aqui tem que ter mesmo. Nós olhamos, sim, quanto tempo as pessoas ficam na empresa. E isso é um problema geracional. Eles tendem a ficar pouco tempo. Então, o pessoal fica pulando de emprego. Quem fica mudando de emprego todo ano se queima no mercado. E aí vai criando uma barreira. Mas nem sempre é culpa da pessoa. Às vezes é culpa da liderança. Da má liderança dessas empresas. Pode ser que sim. Só que a gente não pode generalizar. Tamo junto, cara. Valeu. O problema é que você tem um monte de gente com Acho pouca que vai ser bom debater com você, porque você trabalhou em RH. Qual que é a tua visão sobre o tema? Empresa, então, né? eu fui auxiliar de RH, na verdade. Comecei e fui demitido injustamente também. Foi uma parte bem complicada na empresa que eu trabalhei. Eu fui tomando conta tanto da parte de RH quanto da parte administrativa. Certo. Então foi bem complicado no começo, porque eu era para ser auxiliar, a menina foi demitida porque ela não fazia bem o trabalho dela. Tá. E eu não fui visto como uma pessoa que poderia ser desenvolvida lá. O meu próprio chefe chegou para mim e falou que eu não tinha a formação adequada para estar operando o cargo. Olha que oportunidade. Você tomou esse feedback, agora você pode ir buscar a formação e, de repente, tentar um outro emprego. Não foi lá um feedback. Porque eles poderiam ter contratado alguém para ser a cabeça do RH e ter continuado comigo lá como um auxiliar de RH. E provavelmente é o que eles fizeram. Eles te demitiram outras pessoas e pegaram alguém mais experiente para cadeira. E de novo, assim, daí, esse é o jogo. O meu emprego foi pro ralo. Sendo que e é uma pena que você perdeu isso. E, de novo, é a pena que você perdeu esse emprego, mas talvez foi uma oportunidade para que você agora consiga um melhor, para que você se desenvolva. Ele tenta sempre ver a parte boa, e né, da tragédia. Se você se desenvolver. A cabeça dele é muito diferente. De novo, desemprego no Brasil é 7% só, cara. Tem muito emprego por aí. O que está faltando é gente qualificada querendo trabalhar duro e trabalhar de verdade. Mas tem pessoas qualificadas. Eu acho que eu sou uma pessoa qualificada. Perfeito. Então você tem que procurar uma agência de recolocação, você tem que mandar bastante de currículo. Cara, eu já tive no teu papel, eu já faço isso. Eu já tive no teu papel. Eu já fui CLT. Sabe o que eu fazia quando eu queria arrumar emprego? Porque eu não tenho faculdade. Tá? Eu comecei faculdade, mas eu não tinha dinheiro para continuar e comecei a empreender e aí larguei a faculdade. Quando as coisas deram errado e deram, eu já fali algumas vezes, eu ficava tentando conseguir emprego. E aí era isso, eu não conseguia emprego. Eu mandava 100, 200 currículos, fazia entrevista o tempo inteiro, chegava no fim da entrevista e falava, qual que é a sua formação? Aí eu não tenho formação, não me contratavam. E sabe o que eu fiz? Sabe o que eu fiz? Eu criei meu emprego. Irmão. Mas um ponto que você falou, eu criei meu emprego. Que você acabou de falar, que era a questão de ter essa dinâmica com as pessoas ao seu redor e tudo mais, você não deu oportunidade para algumas pessoas seguir nessa carreira. Eu não dei? Não você, exatamente. Eu dou todas as oportunidades para quem é bom. Eu só não dou oportunidade para quem é ruim. E a gente não pode falar os empresários. De novo, acho que que a gente pode aprender desse debate aqui é que não dá para generalizar as coisas. Né? A gente tem que colocar os nomes certos para as coisas. O fato é, alguém que foi demitido, ela tomou um feedback. Foi injusto ou injusto é outra discussão, mas ela tomou um feedback. No mínimo
não fica nessa empresa que ela é ruim, que a gestão é ruim. Não tem um líder que vai te desenvolver. Vai para um lugar onde você pode se desenvolver. Tipo assim, ele tenta tirar sempre a visão boa Posso de qualquer só fazer tragédia que acontece, uma fala né? pra turma? Turma, primeiro, assim, para mim é um prazer imenso estar debatendo com vocês aqui. E meu objetivo quando eu aceitei esse debate e vim para cá é poder mostrar para o Brasil, e eu tenho certeza que vão ter milhões de pessoas que vão assistir a gente, que as pessoas podem divergir com respeito, elas podem debater e precisam, que é isso que a gente precisa no Brasil hoje. Que hoje, na verdade, o que acontece é que ninguém quer debater mais. Hoje eu começo a falar alguma coisa, você é fascista. O outro começa a falar alguma coisa, é esquerdista. Então não tem um respeito no debate. E vocês viram que em vários momentos a gente convergiu. Do meu lado, do lado de vocês. É porque a real é que é o seguinte, quem tem ética, quem tem valores, o fim é o mesmo. A gente quer a mesma coisa. A gente quer que todo mundo tenha oportunidade, a gente quer que todo mundo tenha emprego, a gente quer que todo mundo tenha uma família estruturada, a gente quer que todo mundo tenha alimento em casa, a gente quer que todo mundo tenha oportunidade de crescer na vida. Os meios que a gente pode discordar. Vocês acham que é por outros meios, muitas vezes eu acho que é por outros meios, e tem vezes que a gente converge, inclusive. Então, assim, o meu conselho que eu tenho para vocês e para quem está nos assistindo aqui é: não caiam na armadilha do nós contra eles. Essa é uma armadilha retórica antiga, fruto do iluminismo, e que eles querem que a gente acredita que eles são os iluminados, né? E nós aqui temos que ficar brigando um contra os outros e esquece do que eles estão fazendo lá como sistema. De novo, o inimigo é o sistema, o inimigo não é o empresário, o inimigo não é o trabalhador, é a simbiose entre o empresário e o trabalhador, é a parceria entre o empresário e o trabalhador que constitui o Brasil, não são eles. Na verdade, eles vivem do provento dos nossos trabalhos, beleza? Por isso que eles prezam tanto pelo CLT, né? Pelas normas, pelas regras, porque é com isso daí que eles controlam todo o sistema, né? Por isso que eu odeio tanto a CLT em si. Não é você trabalhar para alguém, não é esse o problema. Porque se tivessem contratos entre empresa e trabalhador que não fosse gerida por um sistema, tudo seria muito melhor. O problema... Não, eu não odeio... Não, você não tá entendendo, velho. Eu não odeio as pessoas que trabalham no CLT. Eu odeio as leis do CLT.